A guerrilha do Araguaia, a guerra secreta da ditadura, a guerra que o Brasil quis esquecer. Imagine um país onde a floresta esconde não só árvores milenares, mas também segredos de uma guerra não declarada, onde o silêncio dos rios camufla disparos abafados e o som dos grilos se mistura com o medo de quem vive entre as árvores. Entre o fim dos anos 60 e o início dos 70, o sudeste do Pará, no coração da Amazônia, virou palco de um conflito armado que muitos brasileiros desconhecem até hoje. A guerrilha não tinha tanques nas avenidas, nem manchetes nos jornais. Tudo foi feito para que essa guerra permanecesse invisível. Não era apenas um confronto militar, era o embate entre duas visões de país. De um lado, jovens idealistas, muitos vindos das universidades, que decidiram abandonar tudo para tentar acender uma revolução rural no Brasil, inspirada pelos movimentos comunistas da Ásia e da América Latina. Do outro, um regime militar que, após tomar o poder em 1964, prometeu eliminar toda e qualquer ameaça ao seu domínio, usando todos os meios, inclusive os que nunca seriam oficialmente reconhecidos. A guerrilha do Araguaia foi planejada por militantes do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que acreditavam que só uma revolução armada poderia derrubar a ditadura e instaurar um governo popular. Escolheram a região do Pico do Papagaio por ser de difícil acesso, com população rural pobre e pouco assistida pelo Estado. Terreno ideal, acreditavam, para formar bases de apoio e expandir a luta. Mas o exército também planejava, e com recursos infinitamente maiores. Quando descobriu a existência dos guerrilheiros, iniciou uma operação de inteligência silenciosa. A floresta foi vigiada, moradores foram interrogados, e logo a repressão caiu sobre os combatentes como um furacão. O que se seguiu foi uma guerra assimétrica, onde os guerrilheiros tinham conhecimento do território e apoio de parte da população, mas enfrentavam uma força militar treinada, armada e disposta a eliminar tudo que parecesse subversivo, sem deixar rastros. A operação foi feita longe das câmeras, longe do Congresso, longe da imprensa. O Brasil seguia sua vida, acreditando no milagre econômico e assistindo novelas, enquanto, na floresta, jovens morriam, muitas vezes sem sequer poder lutar. Quando tudo terminou, não houve anúncio oficial, não houve balanço. Apenas silêncio. Corpos que nunca foram encontrados, nomes que desapareceram dos registros, famílias que esperam até hoje por respostas. Por que essa guerra nunca entrou nos livros de história? Quem eram esses jovens que escolheram trocar a cidade pela selva, o conforto pela incerteza, a palavra pela arma? E por que o Estado brasileiro usou tanta força para esmagar uma guerrilha que, na prática, nunca chegou a ameaçar seu poder central? A guerrilha do Araguaia não é apenas uma nota de rodapé da ditadura. Ela é um símbolo do que acontece quando a memória é apagada, quando os vencidos não têm direito à história, quando o Estado se torna mais importante que a verdade. Este vídeo é uma tentativa de reconstruir essa história fragmentada. Ao longo dos próximos capítulos, vamos voltar aos trilhos da Transamazônica, às trilhas fechadas do Araguaia, aos depoimentos das famílias, aos arquivos secretos. Vamos ouvir as vozes de quem tentou mudar o Brasil, das vítimas que, muitas vezes, não sabiam nem por que estavam no meio de uma guerra. Relembrar a guerrilha do Araguaia é mais do que contar um fato, é resgatar um pedaço do Brasil que quase foi apagado para sempre. Os filhos da universidade, quem eram os guerrilheiros do Araguaia? Eles não nasceram na floresta, não cresceram aprendendo a manusear armas, nem eram filhos de camponeses. Eram filhos da classe média urbana, estudantes universitários, militantes políticos formados em bibliotecas e assembleias estudantis. Tinham lido Marx, Mao, Lenin, Gramsci. Frequentaram as rodas da UNE, participaram das manifestações de 1968. Enfrentaram bombas de gás nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Eram jovens que acreditavam com intensidade quase religiosa
que a revolução era não só necessária, mas inevitável. Com o endurecimento do regime militar após o AI-5, em 1968, e a prisão ou exílio de muitos líderes da oposição, o caminho institucional se fechou. A crença de que era possível lutar dentro da legalidade foi morrendo. Nas primeiras campanhas do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, uma estratégia se consolidava. Iniciar uma guerra revolucionária no campo, à imagem da Revolução Chinesa e da guerrilha de Fidel em Sierra Maestra. Para eles, o Brasil era um país agrário, com um campesinato explorado e pronto para se levantar. Mas seria necessário um foco que acendesse essa insurreição. Esse foco seria o Araguaia, localizada entre o sudeste do Pará, o norte de Goiás e o sul do Maranhão. A região conhecida como Pico do Papagaio era pobre, isolada, com comunidades rurais dispersas. Não havia presença forte do Estado, nem estradas decentes, nem escolas, nem hospitais. Era o cenário perfeito para escolher uma organização clandestina. Os militantes chegaram aos poucos, disfarçados de lutadores, professores, vendedores, pequenos agricultores. Construíram relações com os moradores, trabalharam na roça, ensinaram a ler e escrever, ajudaram a curar feridas, puxaram festas populares. Enquanto isso, aprendiam a sobreviver no mato. As primeiras frentes da guerrilha começaram a se formar no fim dos anos 60. Mas ao contrário da imagem romântica de revolucionários armados, o que predominava era o improviso, a precariedade. A maioria nunca havia segurado um fuzil antes. O treinamento militar era básico e o armamento escasso. Ainda assim, havia entusiasmo. Aqueles jovens acreditavam que estavam plantando as sementes da transformação social. Eram homens e mulheres, e muitas mulheres. A participação feminina na guerrilha do Araguaia foi intensa e pouco reconhecida. Elas não estavam apenas em funções de apoio. Pegaram em armas, comandaram grupos, organizaram abastecimento e inteligência. Tinham nomes como Maria, Elsa, Helenira, que depois se tornariam símbolos da resistência. A vida dos guerrilheiros era dura. Dormiam em barracas de lona no meio da floresta, comiam o que conseguiam plantar ou caçar. Estavam sempre na luta. As regras internas do grupo eram rígidas. Não se podia demonstrar fraqueza. A disciplina era essencial para manter a organização viva em um ambiente tão inóspito. Mas mesmo em meio a essa dureza, havia afeto. Relatos mostram que eles cantavam juntos à noite, liam textos em voz alta, escreviam poesias, mantinham diários. Era uma juventude que não abriu mão de sonhar, mesmo diante da morte. A população local via os guerrilheiros com uma mistura de respeito, medo e curiosidade. Muitos camponeses admiravam o trabalho deles, outros desconfiavam. Sabiam que talvez nunca voltassem. Este é o retrato do início da guerrilha. Um punhado de sonhadores vivendo na selva, acreditando que poderiam incendiar o país com suas ideias, enquanto o exército, nas sombras, preparava a mais brutal de todas as respostas. O exército observa. O início da caçada. No mesmo tempo em que os guerrilheiros organizavam suas frentes no coração da floresta, o exército já sabia que algo fora do comum estava acontecendo na região do Araguaia. Os primeiros sinais vieram em forma de relatos vagos. Um professor diferente que ensinava crianças a ler. Homens educados demais para serem lavradores. Movimentações estranhas em pequenas comunidades rurais que sempre viveram esquecidas pelo poder público. Aos poucos, o quebra-cabeça foi se formando.
E quando os militares encaixaram a última peça, viram diante de si o que consideravam uma ameaça intolerável. Uma guerrilha comunista no solo brasileiro. A primeira fase da repressão foi silenciosa. Agentes infiltrados se misturaram aos moradores. Informantes locais, muitas vezes coagidos, começaram a identificar nomes, rostos, trajetos. Havia uma determinação clara entre os altos comandos. Essa operação não poderia falhar, nem aparecer. O Araguaia se tornaria um laboratório de contra-insurgência, e tudo seria testado ali, do uso de camponeses como isca, até o desaparecimento sistemático dos corpos. Não se tratava apenas de eliminar um grupo de guerrilheiros. Era uma missão simbólica, mostrar que o regime não toleraria qualquer forma de oposição armada. E mais, que estava disposto a ir até as últimas consequências para manter sua narrativa de estabilidade e controle absoluto. O exército sabia que não poderia agir como um conflito convencional. A selva era o território dos guerrilheiros. Eles conheciam as trilhas, as rochas, os cursos dos rios. Sabiam onde buscar comida, onde montar acampamento, como desaparecer em segundos. O confronto, se fosse direto, poderia custar caro. Por isso, os militares escolheram outro caminho: o da inteligência, do cerco, da intimidação psicológica. Foi nesse contexto que nasceram as chamadas operações de reconhecimento. Pequenas unidades do exército se infiltravam na floresta disfarçadas, às vezes como pescadores, seringueiros ou lavradores. Sua missão era observar, mapear e, quando possível, capturar guerrilheiros isolados. Essas primeiras ações eram descritas como cirúrgicas nos relatórios internos, mas a verdade é que abriram caminho para o que viria depois: prisões sem registro, torturas em acampamentos móveis, interrogatórios que terminavam em execuções silenciosas. Ao mesmo tempo, a pressão sobre os moradores aumentava. Quem ajudava os guerrilheiros, mesmo com um copo d'água ou um pedaço de mandioca, podia ser levado para interrogatório. Muitas vezes, não voltava. O medo se espalhou nas vilas. Era difícil saber em quem confiar. Havia boias frias que davam apoio aos militantes por gratidão. Aqueles que, impressionados pelo exército, tornaram-se colaboradores, passando informações ou guiando tropas por dentro da mata. Do ponto de vista estratégico, o exército seguia o manual da contra-insurgência à risca. Identificava, isolava e eliminava. Mas havia algo mais. Um desejo de apagar toda e qualquer memória da guerrilha. Os corpos dos mortos eram enterrados em valas clandestinas ou simplesmente desapareciam. Os documentos, mantidos sob sigilo. As famílias dos guerrilheiros deixadas sem resposta. A missão não era só matar, era fazer parecer que eles nunca existiram. E é nesse ponto que a guerra do Araguaia começa a ganhar seu tom mais sombrio. O combate não era entre dois exércitos regulares. Era uma perseguição unilateral, onde o Estado todo-poderoso cercava, sufocava e destruía um grupo de homens isolados, sem estrutura, sem reforços, sem saída. Enquanto nas cidades o país celebrava as vitórias do futebol, o crescimento do PIB e os anúncios de progresso da ditadura, na floresta, soldados percorriam as trilhas em silêncio, rifles em punho, prontos para caçar fantasmas que até hoje o Brasil insiste em não enxergar. O cerco se fecha. A floresta vira armadilha. O que antes era apenas vigilância discreta, em poucos meses se transformou em ofensiva total. Quando os militares concluíram que os guerrilheiros do Araguaia estavam organizados em núcleos bem definidos, decidiram encerrar a fase de observação. Começava então o cerco sistemático. E a floresta, que antes servia de abrigo para os militantes, aos poucos foi se tornando uma armadilha fatal. A estratégia das Forças Armadas era clara: isolar os guerrilheiros, cortar rotas de fuga, impedir qualquer comunicação externa, sufocar lentamente. Para isso,
dividiram a região em setores de patrulha, criaram zonas de segurança, ampliaram a presença militar em vilarejos e destacamentos móveis nas margens dos rios. Helicópteros sobrevoavam a copa das árvores diariamente. Soldados seguiam rastros como caçadores. Nenhum movimento passava despercebido. Do outro lado, os guerrilheiros começavam a entender que estavam sendo caçados. Os deslocamentos passaram a ser feitos apenas à noite. As fogueiras foram proibidas. Toda ação perigosa ou visível era opcional. A floresta deixou de ser abrigo e passou a ser ameaça. Havia armadilhas nas trilhas, vigias posicionados em pontos estratégicos, rastreios diários. A qualquer momento, o mato podia se abrir em rajadas de fuzil. E então, vieram os confrontos. A primeira página não foi de um soldado ou guerrilheiro, foi de um lavrador. Um homem simples, acusado de dar ordem, foi executado como aviso. Depois, começaram os combates reais. Raros e assimétricos. Em geral, pequenos grupos de guerrilheiros eram surpreendidos por efetivos muito superiores, cercados e mortos. Não havia misericórdia. Quem era capturado, raramente era trazido de volta. A prática do desaparecimento começava a ser aplicada com método. Os militares não estavam interessados em prisioneiros. Queriam resultados. Cada morte era registrada em relatórios internos, mas jamais divulgada publicamente. Nenhum nome chegava à imprensa. Nenhuma imagem vazava. O Araguaia se transformou em um território fora da lei, onde o Estado agia sem prestar contas a ninguém. Os guerrilheiros tentaram reagir. Alguns ataques foram bem-sucedidos. Emboscadas pontuais, sabotagens em barcos, armadilhas camufladas com folhas e galhos. Mas eram vitórias frágeis, temporárias. Com o tempo, a pressão era tanta que os grupos começaram a se desfazer. Cortes nos suprimentos, doenças, cansaço, medo. Houve deserções, houve suicídios, houve também atos de coragem desesperada. Guerrilheiros preferiram morrer em confronto a se entregar. O cerco se intensificava a cada dia. Tropas eram enviadas de quartéis no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Oficiais experientes foram designados para comandar operações específicas. O general Hugo de Abreu, o major Curió, nomes que entrariam para a história como peças centrais da repressão no Araguaia, passaram a dar as ordens no terreno. E com eles, veio a ordem definitiva: encerrar a guerrilha com rapidez e silêncio absoluto. Foi nesse momento que os combates deram lugar a execuções sumárias. Guerrilheiros capturados passaram a ser mortos após interrogatórios violentos. Seus corpos enterrados em locais secretos. As roupas queimadas. Os nomes riscados. Nem mesmo os companheiros sabiam o destino de cada um. O medo dentro das fileiras dos militantes era total. A selva, que no início simbolizava a resistência, agora simbolizava o desespero. A operação, que antes era militar, passou a ser psicológica. A meta não era apenas vencer. Era apagar qualquer memória de que um dia alguém tentou resistir. Quando a floresta vira armadilha, não sobra lugar para ideologia. Sobra a luta pela vida. E no Araguaia, essa luta se dava em silêncio, folha por folha, passo por passo, até que tudo se tornasse terra arrasada, invisível, inominável, irreconhecível. Os que sumiram, desaparecimento e silêncio como tática de Estado. A operação no Araguaia nunca foi apenas militar. Ela foi, sobretudo, simbólica. Não bastava vencer, era preciso apagar os rastros da existência da guerrilha. Para o regime, admitir que jovens idealistas haviam organizado uma resistência armada no coração do Brasil significava reconhecer a falência de seu discurso de ordem e progresso. Por isso, os corpos não podiam ser encontrados. Os nomes não podiam circular. As histórias precisavam ser desfeitas, abafadas, transformadas em ruído ou em nada. Foi a partir de 1973 que a prática do desaparecimento
Relatos posteriores de sobreviventes e desertores indicam que muitos foram executados após confessarem rotas, esconderijos, nomes. Outros, mesmo sem falar uma palavra, foram eliminados por conveniência. Era mais fácil matar do que manter prisioneiros. Não havia intenção de capturar para punir, apenas para apagar. Os corpos eram enterrados em covas rasas, muitas vezes improvisadas no meio do mato, próximas a rios ou buracos naturais. Outros foram lançados em correntezas ou queimados por completo. Nada poderia restar. Os nomes dos mortos não eram divulgados. Nenhum familiar era notificado. A tática era clara: sem corpo, sem crime, sem registro, sem mártir, sem prova, sem revolta. Na cidade, o silêncio era absoluto. Os jornais estavam sob censura. Nenhuma linha sobre o que acontecia no Araguaia era publicada. A versão oficial era de que o exército apenas fazia patrulhamento de rotina na região. Enquanto isso, dezenas de famílias em São Paulo, Minas, Rio e no Nordeste começavam a viver um momento silencioso. Filhos que haviam partido anos antes para trabalhar no interior simplesmente deixaram de mandar notícias. As cartas pararam. Os telefones ficaram mudos. E o Estado se calava. A omissão era estratégica. Ao esconder os corpos, o regime evitava enfrentar o custo político de uma operação de extermínio, mas também minava a resistência emocional das famílias. Sem um túmulo, sem um atestado de óbito, sem uma última palavra, tudo se tornava impossível. O tempo congelava. A incerteza se tornava tortura cotidiana. Mães e pais de guerrilheiros passaram décadas procurando pistas, lutando em igrejas, quartéis, sindicatos. Muitas foram recebidas com portas fechadas, outras com ameaças veladas. Durante os anos 80 e 90, movimentos de familiares de desaparecidos começaram a se organizar, exigindo a recusa dos ativos militares e o reconhecimento oficial dos crimes cometidos no Araguaia. Mas até hoje, mais de meio século depois, muitos corpos continuam sem destino conhecido. E com eles, histórias inteiras permanecem suspensas, como árvores sem raiz. O desaparecimento não foi apenas um ato de violência. Foi um recado. Uma mensagem enviada à sociedade. Não ouse lutar contra o regime, porque você pode deixar de existir até na memória. A guerrilha do Araguaia talvez tenha sido o episódio mais violento da ditadura, não por ter causado o maior número de mortos, mas por ter sido executada sob o pacto do esquecimento absoluto. Foi uma guerra secreta não só porque se escondeu da imprensa, mas porque construiu o desaparecimento como uma política deliberada. E até hoje, o Brasil carrega esse vazio. Porque quando o Estado escolhe fazer de conta que alguém nunca existiu, não é só o corpo que sobra, é o direito à história. E sem história, nenhuma nação é capaz de se olhar no espelho. O silêncio dos que ficaram. Quando os últimos guerrilheiros foram mortos ou desapareceram, a selva permaneceu, mas não em paz. Ficaram as trilhas vazias, os sons abafados, os olhares desconfiados dos moradores que, mesmo sobrevivendo, nunca mais viveram do mesmo jeito. A população local, que durante anos conviveu com os guerrilheiros, com os soldados, com a tensão invisível do ar, tornou-se cúmplice involuntária de uma guerra da qual nunca pediu para fazer parte. Os camponeses foram, em muitos casos, as maiores vítimas do que veio depois. Sabiam demais. Tinham visto de perto as caras dos militantes. Haviam conversado com eles, alimentado alguns, escondido outros. Quando a repressão tomou conta da região, esses vínculos viraram ameaça. Muitos lavradores foram levados para interrogatórios. Alguns desapareceram junto com os guerrilheiros. Outros foram espancados, mutilados, marcados. A ditadura queria garantir que ninguém ali voltaria a falar. E conseguiu. Com medo de represálias, as famílias passaram a viver em silêncio absoluto. Não se falava sobre aqueles tempos.
As crianças eram proibidas de fazer perguntas. Os adultos mudavam de assunto ao menor sinal de curiosidade. Era como se a selva tivesse engolido não só os corpos, mas também as palavras. Até hoje, há vilas inteiras no sudeste do Pará, onde a guerrilha do Araguaia é um fantasma que ninguém se atreve a nomear. Mas não era só o medo. Havia também a confusão. Muitos moradores nunca entenderam por que aquela guerra aconteceu. Por que jovens bem vestidos apareceram de repente querendo ensinar leitura e medicina? Por que os soldados invadiram casas, queimaram documentos, levaram gente embora? O Estado nunca explicou, nunca pediu desculpas, nunca reconheceu o terror que impôs a essa população. Nas escolas da região, durante décadas, o assunto foi ignorado. As crianças aprendiam sobre o descobrimento, sobre a independência, sobre o grito do guerreiro, mas não sobre os homens armados que um dia cortaram seus caminhos, e não sobre os rostos das igrejas, das festas de São João. Ainda assim, o silêncio não apagou tudo. Existem diários escondidos, memórias sussurradas, desenhos feitos por crianças que viram soldados marchando no quintal. Existem nomes que ainda circulam nas rodas de conversa dos mais velhos, ditos com cuidado, como se invocar os mortos pudesse trazer os fantasmas de volta. Nos anos 2000, com o avanço das comissões da verdade e das ações de reparação, algumas dessas comunidades começaram a falar. Pela primeira vez, idosos contaram o que viram, lavradores descreveram os mapas mentais da floresta, mulheres mostraram cartas escondidas por 30 anos, mas nada disso foi suficiente para reconstruir a memória completa que se passou. Porque a dor acumulada se mistura com a vergonha, com a dor, com a sensação de que talvez seja melhor esquecer. E é aí que mora o maior efeito da ditadura no Araguaia. Não só a morte dos guerrilheiros, mas a interrupção forçada da narrativa coletiva. Uma região inteira foi ensinada a não contar sua própria história. Foi forçada a esquecer, a não testemunhar, a se calar. O silêncio dos que ficaram é tão importante quanto a morte dos que partiram, porque ele mostra como a repressão vai além da bala. Ela se infiltra na linguagem, nos gestos, no tempo. E quando uma comunidade inteira aprende a se calar, a memória nacional perde uma parte essencial de si mesma. A floresta seguiu viva, mas guardando em suas árvores e rios as palavras que o país preferiu não ouvir. As mães, os corpos e os fantasmas. A luta por memória. Quando a repressão no Araguaia finalmente cessou, não houve comunicados oficiais, nem cerimônias de encerramento, muito menos notícias nos jornais. Tudo terminou como havia começado. Em silêncio. Mas, longe da floresta, esse silêncio começou a ser desafiado. Ele foi rompido por fuzis. Não andavam em patrulha e não usavam uniforme. Eram mães, irmãs, pais, companheiros e filhos, pessoas comuns que se negaram a aceitar o sumiço como resposta. Elas não empunhavam armas, mas exigiam um direito simples e inegociável. Saber onde estavam seus mortos. Queriam os corpos, queriam os nomes, queriam a verdade. E assim, começaram a escrever cartas, a bater nas portas de quartéis, a procurar advogados, jornalistas, políticos. Muitas vezes foram ignoradas, outras vezes intimidadas. Algumas chegaram a ser seguidas, ameaçadas, mas não pararam. A cada data de desaparecimento, organizavam pequenas missas, protestos silenciosos, vigílias em frente a instituições públicas. No final dos anos 70 e início dos 80, esse movimento cresceu. Famílias se organizaram em comitês. Surgiram as primeiras associações de parentes de mortos e desaparecidos políticos. A guerrilha do Araguaia, que a ditadura tentou enterrar junto com os corpos, voltava à superfície pela insistência dos que recusavam o esquecimento. E foi pela insistência dessas famílias que, aos poucos, surgiram pistas. Um relatório militar aqui, uma carta anônima ali,
um ex-soldado arrependido a colar. Fragmentos começaram a montar o quebra-cabeça do que havia acontecido naquela floresta. Mas o processo era lento, doloroso, repleto de obstáculos. O Estado brasileiro, mesmo após o fim da ditadura, manteve o sigilo sobre os documentos. As Forças Armadas, mesmo nos anos de redemocratização, se recusavam a reconhecer os desaparecimentos. Em 1996, o governo finalmente reconheceu, oficialmente, a existência de desaparecidos políticos no Araguaia. Foi um passo importante, mas não foi suficiente. O Brasil seguia sem corpos, sem túmulos, sem confissões. Os familiares continuavam enterrando seus filhos todos os dias, na espera, na saudade, na dúvida. A dor da ausência absoluta é um tipo de tortura permanente. É não saber como alguém morreu, mas está enterrado, se sofreu, é congelada no tempo. O filho que partiu aos 22 e nunca mais envelheceu. A filha sorridente na formatura que desapareceu na mata e virou apenas uma foto em preto e branco sobre a estante da sala. Com o tempo, outras frentes se abriram. Jornalistas investigativos começaram a denunciar o que se passou no Araguaia. Documentários, livros, exposições. Os nomes dos guerreiros voltaram a circular. Foram lidos em praças públicas, foram gravados em grupos, foram colados em placas de rua. E em 2012, a Comissão Nacional da Verdade finalmente ouviu dezenas de depoimentos sobre os crimes cometidos no Araguaia. Pela primeira vez, o país começou a encarar oficialmente seus fantasmas. Mas até hoje, o Estado brasileiro ainda não apontou com clareza os responsáveis pelos mortos. Os principais nomes da repressão morreram sem julgamento. Os arquivos militares seguem parcialmente liberados. E as escavações em busca dos corpos enfrentam burocracias, sabotagens, omissões. As mães envelheceram. Muitas morreram sem enterrar seus filhos. Outras ainda esperam. Porque para quem carrega esse tipo de dor, o tempo não fecha as feridas, ele as aprofunda. A luta por memória, no Brasil, nunca foi apenas uma busca por justiça. Foi uma forma de resistir à tentativa de apagamento, de dizer: nós existimos, eles existiram, e vocês não vão nos silenciar. E assim, a guerrilha do Araguaia continua viva. Não nas armas, mas na ausência que ainda ecoa, nos nomes que ainda doem, nos corpos que ainda não voltaram. O que a floresta ainda guarda. O Brasil é um país acostumado a enterrar suas verdades. Algumas sob pedras, outras sob papéis, a maioria sob silêncio. Mas no caso da guerrilha do Araguaia, o silêncio é mais do que simbólico. Ele está literalmente enraizado na floresta. Porque até hoje, ela guarda corpos que nunca foram encontrados, nomes que nunca foram ditos em voz alta, rastros que continuam apagados. O Araguaia é uma ferida aberta no meio da Amazônia, não porque ainda sangra, mas porque nunca cicatrizou. Mais de 50 anos se passaram desde que a primeira frente da guerrilha foi montada. E mesmo assim, o Brasil ainda hesita em olhar para aquele episódio com a profundidade que ele exige. Por quê? Porque ele revela o que o regime militar teve de mais cruel: a capacidade de destruir vidas e, ao mesmo tempo, controlar completamente a narrativa. O Araguaia não foi um erro de percurso, foi parte de um projeto de poder que via o inimigo não como adversário, mas como algo a ser eliminado, esquecido, apagado. Durante décadas, tentou-se vender a ideia de que a guerrilha foi um movimento insano, mal planejado, fadado ao fracasso. Tentou-se pintar os guerrilheiros como fanáticos, irresponsáveis, suicidas. Mas isso é apenas uma forma de negar a pergunta mais incômoda: por que jovens instruídos, filhos da classe média urbana, decidiram abandonar tudo para viver e morrer em uma floresta inóspita, enfrentando a maior força militar da América do Sul? Que país é esse onde lutar por justiça social pode custar o desaparecimento completo? A ditadura acabou no papel, mas o seu legado permanece.
Está nos arquivos que continuam trancados, nas famílias que nunca enterraram seus filhos, nas escolas que não ensinam esse capítulo da história. Está, sobretudo, na negação sistemática de que houve uma guerra dentro do próprio território nacional. Mesmo sem declaração oficial, mesmo sem tribunais, mesmo sem fronteiras claras, a floresta ainda guarda mais do que ossadas. Guarda memórias que não se apagam, mesmo quando não são contadas. Guarda o eco dos passos dos guerrilheiros. Guarda o cheiro da terra revirada às pressas. Guarda as palavras sussurradas entre companheiros prestes a morrer. Guarda o olhar das mães que atravessaram o país, buscando notícias, e voltaram apenas com o vazio. Hoje, o Araguaia é visitado por pesquisadores, jornalistas, ativistas. Há cruzes improvisadas, memoriais de madeira, painéis com fotos dos desaparecidos. Mas tudo ali é frágil, quase clandestino, como se a memória ainda tivesse que pedir permissão para existir. O Brasil democrático reconheceu parte do que aconteceu, mas ainda evita chamar as coisas pelo nome. O que a floresta ainda guarda, o país ainda teme lembrar. Do que somos capazes de esquecer e do que precisamos ter coragem de lembrar.